Mêsversário, frutas e gasolina. Uma mãe reclama que a pensão de 15 mil recebida por ela pelo marido, né, não é suficiente para cuidar da própria filha e que ela tem que pedir dinheiro emprestado para frutinhas para a própria filha e para pagar o mêsversário da criança. Será que isso é verdade? O que será isso que está acontecendo na cabeça dessas mulheres, senhoras e senhores? Vamos ver o drama desta mãe que sofre muito porque não consegue pagar o mêsversário da sua filha. Preste atenção. Pois bem, esse mês eu priorizei pagar ela, e aluguel, e conta de gás. Priorizei pagar as contas mais importantes. Não sobrou para fruta, Tadinho. não sobrou para roupa, para brinquedo, para gasolina, para fralda. E eu tô tentando. Doutor, eu te imploro, por favor, fala com o seu cliente. Eu preciso. Como sofre. São necessidades. Por favor. E Sofre tento, muito. e tento, e tento. Não tem resposta. Ontem bateu um desespero, porque que ela acabou as frutas. Meu Deus. E eu liguei pra ele. Olha, eu tô te ligando. Porque, por favor, acabou as frutas. Não sobrou. Eu já mandei os comprovantes. E tudo. E aí ele falou: tudo que for relacionado à despesa, fala com o meu advogado. E eu falei: mas eu falo. Só que não tem retorno. Que satisfação, hein, Aspira? E aí não teve retorno. E não teve retorno. E aí eu vou no shopping e minhas amigas pagam meu almoço. Tá sem dinheiro, mas vai no shopping? Almoçar no shopping? Daí o dentinho dela nascendo, rasgando. E eu mandei um vídeo pro advogado. Olha, quem tá pagando é a minha amiga. Mês passado, no mêsversário, Como sofre. Presta atenção agora que é a melhor parte. mês passado, no mêsversário, No mêsversário. quem comprou o bolinho no mercado foi uma outra amiga. E eu não consegui pagar ela porque não sobrou dinheiro. Porque não sobrou dinheiro para fruta, fralda, lenço, pomada, conta de água, gasolina, roupa, brinquedo. Roupa pra ela. Não sobrou. A limpeza do tapete. Nada. Pois bem. Muito bem, senhoras e senhores. Vem cá. A sua filha... Eita, perdemos o foco? O que aconteceu? O que aconteceu? Que perdemos o foco? O que passa, senhoras e senhores? Voltamos com a gravação. Maravilha. Então, veja bem. O seu filho, ele faz mêsversário? O seu filho troca de roupinha todo mês? O seu filho ganha brinquedo todo mês? Tem que lavar tapete todo mês? Tem que ir ao shopping todo dia? O que acontece na cabeça dessas mulheres? Eu vou explicar para você o que acontece na cabeça da mulher que se relaciona com um homem rico. É muito simples. A mulher, ela tem um dispositivo chamado hipergamia. A hipergamia é algo que está instalado na mulher, não é um bug no sistema, é um item de fábrica feminino. E o que significa isso? Significa que todas as vezes que a mulher pensar em se relacionar, ela não vai pensar em se relacionar com homens piores do que ela. Por quê? Porque ela está biologicamente programada para otimizar a sua biologia, otimizar a sua evolução. Isso significa perpetuar a espécie. Isso significa sobreviver da melhor forma possível. E qual é a melhor forma possível de sobreviver, né? Para uma mulher é se associando ao melhor
macho disponível. Uma vez que uma mulher jovem se associa a um macho que ela considera de alto valor naquela sociedade e ela tem benefícios daquele homem, o problema da cabeça feminina e o problema da promiscuidade que por milênios foi combatido por todas as religiões e todas as sociedades que eram minimamente organizadas e tinham moral, né, que literalmente constrangiam a sexualidade feminina para que elas não fossem promíscuas, é por causa disso. Porque uma vez que a mulher se relaciona com um homem muito alto, de muito alto valor, ela não consegue mais voltar atrás. E se ela ainda é jovem e bonita, ela pode até tentar se relacionar com outros homens da mesma casta social do que aquele primeiro que a abandonou. Mas quanto mais o tempo passa, menos ela consegue se relacionar com homens dessa estirpe. E aí vai batendo isso aí que a gente chama de frustração ou epifania. A mulher engravida, ela tem um filho, só que ela é completamente insuportável, muito provavelmente com essa personalidade aí, ela foi abandonada pelo cara, né? O cara, não abandonada no sentido literal, né? Mas o cara saiu do relacionamento porque não aguentava esse tipo de comportamento. E aí, o que ela faz? Ela se faz de vítima da sociedade, coitadinha. E aí ela ficou com o filho, ela tem que cuidar do filho. Eu não sei o caso dessa mulher, eu não conheço profundamente esse caso, mas pode ser que ela tenha terminado também, não se sabe. É muito comum também a mulher ficar com um cara rico só para meter o boneco e ficar livre e ficar vivendo de pensão. Agora, ela ganha 15 mil de pensão e está pedindo para aumentar a pensão porque ela não consegue ficar sem fazer o mêsversário, sem fazer as comprinhas no shopping, sem dar brinquedo, sem dar roupinha nova pro filho todos os meses. Oh, coitadinha. Entende? É por isso que as mulheres não conseguem voltar atrás nos seus padrões de relacionamento. Uma vez que a mulher começa a se relacionar com homens melhores, ela só vai conseguir se relacionar com homens cada vez melhores. Este é o novo normal feminino. A mulher não volta atrás, a mulher não dá um passo atrás. Ela não fala assim, pô, agora eu já tenho um filho, agora eu vou ter que procurar homens um pouquinho menos absurdos do que aquele que eu conseguia antigamente. Porque agora eu já não sou mais uma menina de 20 anos que está jovem, bonita, semi-virgem, né? Não, eu não sou mais essa mulher. Agora eu sou uma mulher que já tenho 27, 28, quase 30 anos, com um boneco, e eu vou ter que, né, ter um cara que vai querer assumir um pacote. E não só uma mulher bonita que não vai dar dor de cabeça nele, vai ser uma mulher cheia de problemas, cheia de trauma do ex e com um filho. Entende? Então, a dificuldade dela é muito maior para se relacionar, porque os homens de alto valor, eles não vão se relacionar com esse tipo de mulher, eles simplesmente não se relacionam. Simplesmente, cara, um cara rico de verdade, né? Um cara milionário de verdade, ele olha para uma mulher dessa e ele ri, cara. Ele ri, entendeu? Ele acha engraçado essa situação. Por que ele ri? Não ri por conta do sadismo masculino, não é isso. Ele ri porque ele jamais se meteria em tal situação, ele jamais se colocaria numa situação onde ele vai ter que ser o provedor de um homem que ele não, de um filho que ele não criou, que ele não fez, que não é a linhagem dele. Então, homens muito ricos têm esse nível de precaução, mas é muito comum que alguns homens também caiam em golpes. E claramente esse caso aí é um caso de um golpe. Essa menina, porra, você vê esse vídeo, porra, esse choro é nada mais, nada menos do que a maior. A gente está vendo aí como é que é o nome daquele Walter Salles? Não, é um cara, é um diretor da Globo lá que tem uma escola de atores, Wolf Maia. O Wolf Maia tá perdendo aí uma grande atriz, né? Que ela chora, ela fala assim, o mêsversário. Senhora, dá pra ver que a senhora tá mentindo. Dá pra ver que a senhora que não tá escorrendo nenhuma lágrima. Dá pra ver que a senhora não tá passando necessidade.
Se adapte. Então, mulheres, primeiro conselho para as mulheres é, cara, não saiam se relacionando enlouquecidamente com cada vez homens melhores, porque depois vocês não conseguem baixar a régua. Aí vocês ficam fazendo esse tipo de papelão na internet. É risível, é risível, é risível. E essa mulher, ela vai ficar fazendo esse papelão e falando essas atrocidades que são assim, cara, para qualquer pessoa normal, para qualquer pessoa que tem um bom senso, sabe que 15 mil reais é mais do que o suficiente para sustentar uma criança. Agora, pô, se você se separou do cara, que tal, minha senhora, arrumar um trabalho? Que tal seria se você pudesse, né, de repente, conseguir no atacadão ali ganhar um saláriozão de 2 mil por mês para juntar com os seus 15 mil que você já ganha de pensão, ia dar 17 pau, bicho. Ela já ia estar ganhando mais do que qualquer pessoa, mais do que, sei lá, porra, 98% da população brasileira. Mas elas preferem se expor a esse nível de ridículo do que abaixarem o nível delas, darem um passo atrás, tentarem uma vida mais baixa. Aquele padrão que essa mulher tinha quando ela estava casada, ela não admite que ela desça o padrão. Ela quer se separar, mas manter o mesmo padrão que ela tinha quando ela estava casada com um milionário. Então ela quer tomar as piores decisões, sair do casamento, às vezes até trair esse milionário, até acabar, destruir a vida desse cara. Esse cara deve estar tendo mil dificuldades para ver o filho, etc. Guarda compartilhada, aquela coisa toda que a gente sabe muito bem de pensão socioafetiva, de pensão, na verdade, de todo tipo de situação com a justiça, de guarda, de protetiva, Maria da Penha. A mulher deve ter tacado do jeito que ela deve ter tacado tudo nele. E o cara, além de lidar com isso, ele vai ter que lidar com esse tipo de situação aí, de exposição. Mas é bom para ele, né? Porque isso é tão ridículo que nenhum juiz vai cair nesse papinho. Mas é só para vocês verem o quão absurdo pode chegar o nível da hipergamia e por que elas não conseguem dar um passo atrás. Ela prefere se expor, se humilhar, se ridicularizar a dar um passo atrás, fazer um downgrade, diminuir a sua qualidade de vida um pouquinho para poder ter uma vida minimamente digna. E nem é muito, vamos falar a verdade, 15 mil reais é um salário de nababesco, é um salário, quase um salário de deputado no país, né? Mas não, elas não preferem. Elas preferem se humilhar e manterem o padrão de vida. E o pior de tudo, tá, para encerrar o vídeo, é que a justiça endossa esse tipo de coisa. Quando a mulher separa do cara, a mulher em geral que leva o carro, a mulher em geral que leva a casa, a mulher em geral que leva metade do patrimônio do cara, mesmo que ela não tenha ajudado em nada para construir aquilo ali. Então, senhores, olhem muito bem o tipo de mulher que vocês estão casando, que vocês estão se metendo, porque provavelmente essa mulher vai ter algum transtorno psicológico, essa mulher vai estar cheia de red flag, ela deve ter um monte de tatuagem, isso é comum. E esse cara, que eu não sei quem é, o marido dela, provavelmente não leu os sinais antes de se casar com ela. Muito bem, senhores, até a próxima.